No período da pré-revolução industrial, os conhecimentos adquiridos por um operário não mudavam muito ao longo do tempo. As suas habilidades eram praticamente as mesmas durante toda a sua carreira. O treinamento, o conhecimento e a educação eram muito restritos à população. Quem dominava a educação era somente a Igreja Católica e algumas porções da sociedade. E algumas classes de trabalhadores guardavam sigilo sobre a forma de executar tarefas e suas habilidades. Com a Revolução Industrial, o sistema de trabalho ficou ainda mais simplificado, tornando obsoleto os processos de trabalho, habilidade e treinamento. Nesse período, o processo de educação e treinamento não teve ganho significativo nenhum para o desenvolvimento de novas ciências e tecnologias. Posterior a esse tempo, o período de maior significância para a educação e treinamento foi o da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1950 e 1960, onde contribuíram para reformar ainda mais as distinções de treinamento, desenvolvimento e educação. No quadro a seguir, podemos observar as distinções de treinamento, desenvolvimento e educação, levando em consideração objetivo, foco, alcance, orientação e competência. O conceito de educação à distância, no fim do século XIX, era a forma escrita, onde o inventor e estenógrafo inglês Isaac Pitman, da cidade de Bath, teve a ideia de transmitir ensinamentos por correspondência. Pitman foi considerado o primeiro educador moderno, que passou a utilizar o modelo que mais tarde teríamos como sistema de e-learning ou EAD. Esse conceito expandiu e em poucos anos ele já se correspondia com várias localidades. Em poucas décadas, programas regulares já estavam implantados no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Nesse período, a Universidade de Londres também fundou a sua universidade à distância. E até o final da década de 1880, muitas universidades particulares também adotaram o mesmo sistema de ensino à distância por correspondência. Assim, as universidades passaram a atender à distância pessoas que moravam em espaços geograficamente distantes dos centros universitários daquele tempo. A universidade à distância, ele se prende em dois pilares: ensino à distância e aprendizado à distância, onde o ensino à distância é passado da instituição para o aluno. O aprendizado à distância quer dizer que é o crescimento do feedback do aluno e do seu poder cognitivo com a relação ao que lhe foi transmitido. O conceito de learning ele pode ser abrangente. Deve-se entender que ele pode ser aplicado por internet, CD-ROM ou por vídeo. O e-learning pode ser basicamente entendido como um conceito de internet, onde todas as mídias e todas as possibilidades da tecnologia da informação podem ser aplicadas para ampliar esse conhecimento. No Brasil, os primeiros cursos à distância foram oferecidos em 1904 pela Escola Internacional do Rio de Janeiro. E outro exemplo da educação à distância no Brasil foi na década de 1920, por transmissões de radiodifusão do Ministério da Educação. O Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941, foi um dos pioneiros da educação à distância no Brasil, ofertando cursos de ensino médio e cursos técnicos via correspondência por todo o território nacional. Há mais de 70 anos, o Instituto Universal Brasileiro transforma pessoas em profissionais. Você pode ser um mestre de obras, mecânico de motos ou instalador elétrico. Pode ser uma costureira ou confeiteira de bolos. O Instituto Universal Brasileiro tem estas e outras opções para o seu futuro. Não perca essa oportunidade. Vá a uma agência dos Correios e peça o folheto informativo. Ou ligue 0 operadora 15 3363 8500. Pensou em ensino à distância? Pensou o Instituto Universal Brasileiro. Essa foi a primeira geração da educação à distância no Brasil, gerando pouca flexibilidade entre a escola e o aluno, com interação quase zero feita somente por correspondência. A segunda geração veio a partir da década de 60, onde eram utilizados impressão, videocassetes e fitas cassete para se ouvir em casa. Nessa época não havia uso do computador, por ser um equipamento caro e ainda não muito difundido em meio à sociedade. Assim como na primeira fase, na segunda fase, a interação entre escola e aluno era pouco difundida, acontecendo às vezes via aparelho telefônico ou aparelho de fax. No Brasil, a segunda geração do ensino à distância pode ser marcada por um velho conhecido. Quem nunca ouviu falar do Telecurso Segundo Grau, que passou a oferecer curso de ensino fundamental pela televisão aberta e que no final dos anos 90 já tinha formado mais de 300 mil pessoas. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A aula de hoje está no fascículo número 2 do Telecurso Segundo Grau.
Este curso é aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura. A grande inovação nos processos educacionais se deu quando a sociedade implementou os TICs, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Essa é a terceira geração do e-learning, que usa a tecnologia da teleeducação, baseado em tecnologias de telecomunicações, proporcionando oportunidades para comunicação síncrona. 1985 foi o ano de início de uma grande inovação do ensino à distância, envolvendo novos métodos de entrega com múltiplas tecnologias, incluindo computadores, CDs, salas de conversação, quadros de aviso, videoconferência e audioconferência. A quinta e última geração do sistema de desenvolvimento e-learning no Brasil se deu em meados dos anos 90, na qual tecnologias de informação mais avançada permitia interações síncronas entre as partes envolvidas, aluno, professor e instituição de ensino. 1. Separação entre instrutor e aprendiz durante a maior parte do processo educacional. 2. Influência de uma organização educacional, incluindo a avaliação do aprendiz. 3. Uso da mídia educacional para unir instrutor e aprendiz e disponibilizar o conteúdo. 4. Disponibilidade de comunicação em duas vias, entre o instrutor ou agente educacional de ensino e o aprendiz. No início dos anos 90, o sistema de ensino por correspondência ainda era largamente utilizado, mas as tecnologias de informação e a mídia eletrônica vinham se expandindo, mais tarde dando ênfase aos cursos oferecidos pela internet. A internet veio trazendo muitas novidades, se transformando numa mídia muito rica, onde era possível utilizar texto, gráfico, áudio e vídeo. Também a interatividade, ou isto é, dando um feedback maior pelo orientador do orientando, transformando a relação entre escola, aluno, numa atividade mais síncrona. Habilidades pessoais também são apontadas como fatores determinantes do sucesso ou insucesso do sistema e-learning, levando em consideração a interação do usuário com o computador, a sua disciplina e comprometimento. Também podemos citar as características demográficas, onde usuários que moram em locais mais distantes poderiam também fazer o uso do sistema e-learning. As possibilidades de interação online facilitaram o desenvolvimento do sistema, onde professores, alunos e tutores podem se comunicar, evitando grandes deslocamentos para grandes distâncias, havendo uma grande economia de tempo entre ensino, trabalho e moradia. A internet veio trazer melhoria na qualidade e eficácia aos cursos em distâncias, levando em consideração que as pessoas podem desenvolver diferentes atividades sem precisar levar em consideração o horário ou local onde se encontram. O Blended Learning é uma modalidade híbrida de AD, que vem tendo maior aceitação por parte das empresas, representando uma união de diversos recursos computacionais e de multimídia, utilizando vídeo, aula e videoconferências, levando-se em consideração todas as formas comunicacionais possíveis para a criação do ambiente propício ao aprendizado, sendo ele virtual, online. Os ABAs são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinado ao suporte das atividades medidas pelas tecnologias da informação e comunicação, permitindo integrar múltiplas tecnologias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada para desenvolver interações entre pessoas e objetos, elaborar socialização, produção, tendo em vista determinados objetivos. O gerenciamento do ABA leva em consideração diferentes aspectos ambientais. 1. Gestão das estratégias de comunicação e mobilização dos participantes. 2. Gestão da participação dos treinandos por meio do registro das produções, interações e caminhos percorridos. 3. A orientação dos instrutores aos treinandos. E 4. A gestão da avaliação. As comunidades virtuais podem ser construídas a partir de um momento que se estabelecem regras, valores, limites, usos e costumes, criando-se a identidade cultural e social que as distingue de maneira diferenciada umas das outras, das inúmeras outras existentes. Apesar de se poder criar uma lista enorme das grandes vantagens do e-learning, as principais vantagens apontadas são o tempo e a independência de local para a realização das aulas. Outro benefício do e-learning para as organizações é a economia de tempo e aumento da produtividade. Ao comparar o e-learning com o treinamento tradicional presencial, verifica-se que o primeiro economiza tempo. Essa redução de tempo e treinamento traz economias relacionadas com o período em que o funcionário ficaria dentro da empresa ou necessitaria se deslocar para qualquer lugar.
ajudando também a reduzir os custos diretos com o treinamento. Para as empresas, a flexibilidade de local e horário pode ampliar consideravelmente a possibilidade de treinar seus funcionários. Com a utilização do e-learning, a empresa não precisará dispensá-los por 1 ou 2 dias inteiros. Os cursos poderão ser realizados em frações de tempo menor, com 1 ou 2 horas por dia. Outra grande vantagem do e-learning é a uniformização do ensino, que permite que todos os usuários recebam as mesmas informações no mesmo espaço de tempo, o que não acontece nos processos tradicionais onde se necessita fazer o deslocamento do aluno. Os cursos da modalidade Learning normalmente são disponibilizados na plataforma LMS, Learning Management System, onde uma das funções é mediar a educação corporativa, estimulando a interação entre colaboradores e ampliação do conhecimento nas empresas. Para isso, geralmente oferece ferramentas adequadas e precisas para controlar treinamentos corporativos. As experiências com os treinamentos de learning, além de serem mais rápidas como a sala de aula, também têm resultados melhores. Os participantes se lembram do que estudam e retêm a informação recebida por muito mais tempo. Um aspecto negativo do sistema virtual é que os treinandos geralmente ficam isolados. Com isso, eles têm menos chance de socializar entre os participantes do que num treinamento presencial, exceto quando estão exercendo alguma atividade no ambiente síncrono, que aumenta consideravelmente a possibilidade de interação. Com a falta de comunicação face a face, os treinados podem se sentir isolados, exceto quando se comunicam com o instrutor ou com o colega, recebendo prontamente respostas. Por isso, deve-se ressaltar a importância da atuação de um integrador, que aumenta a confiança do treinando no processo de aprendizagem. Esse integrador pode ser chamado de tutor de sala. O integrador ele tem a responsabilidade de receber a informação passada em sala de aula e sintetizá-la e transmiti-la aos alunos e discuti-la em tempo real, fazendo com que o ambiente de assíncrono torne-se síncrono, possibilitando a interação aluno-tutor de sala. Como já dito anteriormente, características pessoais dos treinantes são essenciais para o sucesso do sistema EAD, levando em consideração que a disciplina seria uma das características muito mais marcantes. A indisciplina impede um aproveitamento maior do curso, fazendo com que não haja compromisso na realização de atividades ministradas e pedidas no processo de avaliação. Talvez a solução para isso seja a implementação do modelo mais rígido, onde as atividades possam ser sistematicamente acompanhadas pelo sistema online ou pelo tutor de sala, fazendo com que haja um maior aproveitamento no processo de aprendizagem, trazendo benefício para o treinante e para a organização. O que compromete a atividade do e-learning é o excesso de expectativas criado, onde a empresa contratada, ao invés de passar expectativa, faz grandes promessas sobre resultados. Quando esses resultados não são atingidos, há uma grande frustração por parte da empresa que contratou o processo e por parte do treinando, que não recebe a orientação correta e não consegue executar aquilo que lhe foi proposto. Uma outra característica interessante que deve ser avaliada é o uso do computador no sistema de avaliação. O sistema de avaliação não pode ser colocado como antigamente no tempo dos nossos pais, já que o processo educacional de formação e de transmissão do conhecimento é diferenciado, deve-se levar em consideração que a forma de avaliação também deve ser diferenciada. Uma das questões importantes que não deve deixar de ser ressaltada é a validação dos cursos à distância ou do e-learning. Muitos cursos necessitam de uma validação formal e aplicação de provas presenciais, para que se evitem fraudes inerentes ao sistema virtual. Essa validação formal vai trazer mais confiança ao mercado, tanto para as empresas que aplicam cursos voltados para a gestão, tanto para as universidades e as escolas que funcionam no ambiente virtual no país, gerando assim uma maior confiança e credibilidade. As últimas décadas do século passado foram palco de grandes transformações, em decorrência da transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. As novas organizações que foram criadas durante a sociedade do conhecimento, elas são caracterizadas com a missão, com a finalidade de gerar o conhecimento, armazenar e passar esse conhecimento gerado dentro das organizações para todo o seu quadro de funcionários. Nesse cenário, surgem as universidades corporativas. As universidades corporativas, elas são uma vantagem competitiva para as empresas, porque elas geram conhecimento para o funcionário de forma contínua
contínua, gerando conhecimento alinhado à sua estratégia organizacional. Os maiores desafios organizacionais atualmente é a retenção dos profissionais. O intuito das universidades corporativas é justamente o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento desses profissionais para que eles possam permanecer nas empresas e não acontecer a rotatividade, que é um fato cotidiano das grandes empresas e médias empresas no Brasil. Empresas são levadas a reconhecer a necessidade de atualizar os conhecimentos dos indivíduos ou dos seus funcionários, dando ênfase cada vez maior à educação continuada para desenvolver em seus funcionários um ajustamento estratégico de competências e necessidades. Ações, a partir de então, conscientizaram-se da necessidade de investir na qualificação de seus colaboradores e de comprometer com o desenvolvimento contínuo destes com um elemento-chave na criação do diferencial competitivo, o capital intelectual. O capital intelectual será o fator de diferenciação das empresas, e essa é a principal vantagem de implementar uma universidade corporativa. Para compreender a importância da universidade corporativa como elemento-chave da mudança cultural, primeiramente é necessário conhecer as 5 forças que sustentam o aparecimento desse fenômeno. Organizações flexíveis, não hierárquicas e enxutas, com capacidade de dar rápidas respostas ao turbulento ambiente empresarial. Era do conhecimento, nova base de formação de riqueza individual, empresarial e nacional. Rápida obsolescência do conhecimento. Empregabilidade, cujo novo foco na capacidade de ocupacionalidade para a vida toda toma lugar do emprego para toda a vida. Educação para a estratégica global, evidenciando-se a necessidade de formar pessoas com visão global e perspectiva internacional dos negócios. A expressão universidade corporativa, o uso da expressão corporativa significa que a universidade está vinculada a uma organização e que seus serviços educacionais não são o seu objetivo principal. Já o termo universidade não deve ser entendido dentro do contexto do sistema educacional superior, uma vez que a universidade corporativa ela sempre dará instruções específicas relacionadas à área da própria instituição. A universidade corporativa é um sistema de desenvolvimento de pessoas, pautado pela gestão por competências. Sua missão consiste em formar e desenvolver talentos na gestão do negócio, promovendo a gestão do conhecimento organizacional por meio de um processo de aprendizagem ativa e contínua. A universidade corporativa está se tornando o centro estratégico das organizações, que tem em mente oferecer um sistema de aprendizagem econômico e de qualidade. As melhores práticas de educação corporativa têm maior êxito quando os líderes e gestores assumem um papel de educadores, envolvendo todas as suas equipes e responsabilizando-se pelo sistema como um todo. Você sabe como funciona o e-learning nas empresas? As empresas precisam traçar diagnósticos para identificar sua necessidade de capacitação e treinamento. A questão é definir qual estratégia corporativa está associada às suas demandas. Para implementar um programa de e-learning, deve haver uma reflexão sobre os seguintes. Qual é a proposta da iniciativa de e-learning? Quais os benefícios para os treinandos? Quais os benefícios para a empresa? Quais os riscos associados a começar a utilizar o e-learning em detrimento de outras modalidades? Para a aplicação do e-learning, vamos conhecer seus 3 pilares. O pilar tecnológico, o pilar do conhecimento e o pilar do conteúdo. Curso à distância na modalidade e-learning, para ser aplicado, deve estar dentro de uma tecnologia denominada LMS, conhecida como um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem. Ele fornece aos treinandos todas as suas funcionalidades e aspectos.
pilar do e-learning é o conteúdo que está disponibilizado no gerenciador de aprendizagem. Ele pode ser adquirido pronto ou adaptado às necessidades da sua empresa. As empresas, ao analisar os conteúdos disponíveis no mercado, devem avaliar até que ponto são adequados para suprir as suas necessidades de treinamento. É necessário a utilização do terceiro pilar, a gestão do conhecimento, onde os especialistas irão utilizar todo o conhecimento, provocando interações entre os treinandos. Outra forma é estimular uma cultura de abertura, introduzindo mecanismos de feedback para os treinandos, na qual eles são estimulados a informar a empresa o que estão obtendo com os cursos, mesmo que seus comentários sejam críticos. A falta desse pilar da gestão do conhecimento pode comprometer todo o programa do e-learning. Por quê? A falta do conhecimento pode gerar ausências e falta de comprometimento com o programa. Para a implementação do e-learning nas empresas, é necessário seguir alguns passos. Planejar e utilizar cuidadosamente o tempo para a execução dos treinamentos, ter certeza de que é possível medir a efetividade das soluções de e-learning apresentadas, assegurar que a infraestrutura disponível para a implementação do e-learning é adequada e realizar um plano de implementação. Uma das questões que precisam ser superadas durante o processo de implementação do e-learning é a resistência dos funcionários. Superar a resistência dos funcionários é uma atividade chave para as organizações. E para que isso possa acontecer, a empresa ela pode abordar de forma obrigatória, voluntária ou a junção dessas duas formas, para que os funcionários tenham comprometimento e responsabilidade nos programas de e-learning. Para que a implementação dos programas de e-learning nas empresas seja de forma efetiva, é muito importante a participação de toda a organização, em vários níveis, stakeholders, departamento estratégico e do setor operacional. As empresas atualmente têm uma preocupação cada vez maior com a mensuração do retorno trazido direta e indiretamente pelo e-learning. Como as empresas vão se certificar que os treinandos obtiveram conhecimento através dos programas do e-learning? Isso, as empresas elas querem saber se os treinandos entenderam o ensino que foi passado, como que eles irão aplicar esse conhecimento e se esse conhecimento ele pode ser aplicado produtivamente. Finalmente, as avaliações de treinamentos podem ajudar as empresas a atingir diferentes objetivos de acordo com cada programa de treinamento. Cadê a trilha? Não estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Se empacar aqui pra sempre! Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai dar. Ah, bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso, isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado! Bom trabalho! Atenção, pessoal, fila única, comigo! O programa de treinamento tem como objetivo a melhoria da empresa. Além disso, seus objetivos devem ser claros e definidos para uma fácil mensuração dos resultados.